A paz do Senhor, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso vídeo 4 do PPD, Programa de Preparação de Discipuladores. Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre as responsabilidades, funções do coordenador local. É importante, irmão, nós dizermos que o PPD, ele não é um departamento. O PPD, ele é um programa, ele é um treinamento do nosso ministério da Igreja Assembleia de Deus em Mauá. Ele é uma iniciativa do nosso pastor presidente Clarismundo Martins Peixoto e atualmente como coordenador geral nós temos o Jefferson Batista, eu que estou desenvolvendo esses vídeos e todas as igrejas do nosso campo elas são livres para participarem do PPD. O PPD ele é aplicado nas igrejas nas quais os pastores se mostraram interessados em também aplicarem o treinamento nas suas congregações. Então, nós temos a igreja sede, juntamente comigo e o pastor Clarismundo, também o pastor Diego, da secretaria, oferecendo todo o apoio para as igrejas do campo, e os pastores locais, eles têm um papel fundamental em transmitir o conhecimento do programa para os irmãos da igreja e também incentivarem os irmãos da igreja em se inscreverem e participarem do PPD. Ao mesmo tempo, os pastores locais são responsáveis por designar um coordenador local. Normalmente, o coordenador local ele é um irmão que já trabalha com evangelismo ou com missões, normalmente alguém que está ou que é responsável por missões, mas não obrigatoriamente precisa ser algum irmão que trabalhe com missões ou evangelismo. Pode ser qualquer outro irmão que esteja engajado, ativo na obra do Senhor, ele pode ser o coordenador local. Aqui mostrarei para os irmãos 8 responsabilidades do coordenador local. O coordenador local, ele é o responsável pela gestão e pelo acompanhamento desse programa, desse treinamento na igreja local. Em cada congregação, nós teremos um coordenador local que se reportará ao coordenador geral e também ao pastor Clarismundo. Veremos a primeira. Primeira responsabilidade do coordenador local é o controle e gerenciamento das aulas. Antes de nós lermos essa primeira responsabilidade, é muito interessante e importante pensar em um coordenador local que tenha uma boa comunicação, interação com todos da igreja. E se for uma pessoa, um irmão que é casado, melhor ainda, porque a sua esposa ou o, o seu esposo dará um apoio. Se for uma coordenadora local, o seu esposo lhe dará apoio. Se for um coordenador local, sua esposa lhe dará um apoio quando tivermos novos convertidos no direcionamento desses novos convertidos. Bom, o coordenador local ou a coordenadora local, ele ou ela são responsáveis pelo controle e gerenciamento das aulas, ou seja, manter o registro da presença dos alunos, verificar as dúvidas dos alunos, garantir que a aula sempre comece e acabe com uma oração e garantir que a aula não passe de 1 hora e meia de duração. Isso é importantíssimo, irmãos. Os alunos naturalmente vão se empolgar, vão falar bastante, vão querer contar seus exemplos
de transformação, de seus testemunhos. Então é muito importante que o coordenador ele controle o tempo das aulas. E o coordenador ele é o responsável por organizar as duplas a partir da quarta sessão e garantir e verificar que todos os irmãos estão entendendo e estão seguindo as aulas também em duplas. É o coordenador local que também vai fazer uma lista de chamadas e vai verificar todas as aulas, aqueles que estão presentes e aqueles que, se por acaso, faltaram. Por quê? Para ser aprovado no PPD, o aluno só pode ter duas faltas. É claro que existem aquelas exceções, se por acaso o aluno ficou enfermo, ficou hospitalizado. Então, todos casos, caso a caso, o coordenador local ele vai avaliar, mas em regra geral, para os irmãos serem aprovados no PPD, das 12 aulas, os irmãos só podem faltar em duas. Tem que participar de pelo menos 10 aulas. Outra responsabilidade do coordenador local é a preparação de materiais de acolhimento, ou seja, disponibilizar e adaptar, conforme a necessidade da igreja local, a impressão de folhetos de boas-vindas, garantindo que estejam sempre à disposição dos visitantes, né? Nesse vídeo, no final desse vídeo, eu vou mostrar para os irmãos um exemplo de folheto que nós estamos utilizando no Parque das Américas 1 e no Parque São Vicente, folhetos de boas-vindas. Sempre que um visitante entre nossas igrejas, a equipe do PPD cumprimenta esse visitante durante a apresentação dos visitantes e ele ganha um folheto. Além do folheto, no Parque das Américas 1, nós estamos entregando também um chocolate, um sonho de valsa. Tudo isso para oferecer uma melhor recepção, um acolhimento melhor e fazer com que o visitante se sinta bem e volte para os nossos cultos. Importante também é que esse folheto tem todas as informações dos nossos cultos, horários dos cultos, contato da secretaria, con- contato das nossas redes sociais. Uma terceira responsabilidade do coordenador local é em relação ao registro dos novos convertidos. O coordenador local, em parceria com a secretaria da igreja local, isso pode ser conversado, cada congregação vai ter as pessoas que trabalham com isso, mas é importante que o coordenador local colete e organize os dados daqueles que aceitam a Jesus, ou seja, o nome da pessoa que aceitou a Jesus, o número do telefone, do celular dessa pessoa, a data em que essa pessoa aceitou Jesus, o endereço onde essa pessoa trabalha. Esses são as informações básicas que o coordenador local precisa ter em mãos. Então, essa atividade pode ser feita juntamente com a secretaria da igreja, podem se ajudar. É importante que haja uma maneira fácil de organização em que haja um papel, por exemplo, uma caneta sempre à disposição, para que sempre que alguém aceitar a Jesus, depois que a pessoa aceitou a Jesus e recebeu a oração, o coordenador local ou a secretaria peguem os dados dessa pessoa e esse papel não deve se perder. O coordenador local precisa ter esses dados em mão para acompanhar o irmão, a irmã que aceitou a Jesus. A quarta responsabilidade do coordenador local é a organização da recepção, ou seja, criar e manter uma escala de recepção, designando irmãos do PPD
para saudar os visitantes com um aperto de mão e a entrega do folheto de boas-vindas. É o que nós dizemos nos primeiros vídeos aqui do canal. Nós devemos fechar a porta dos fundos. Por isso, os irmãos do PPD, eles devem ficar atentos a todas as pessoas que entram na nossa igreja. Elas devem ser cumprimentadas, tratadas bem, acolhidas bem, devem se sentir felizes dentro da nossa igreja e sentirem a vontade e a necessidade de voltarem para os nossos cultos. Então, o coordenador local precisa organizar essa escala de recepção, designar as pessoas que vão ficar atentas quando tiver um visitante na igreja. A quinta responsabilidade do coordenador local é a atualização de cadastros, ou seja, ele deve manter um registro organizado e seguro das informações dos novos convertidos, assegurando que nenhum detalhe seja perdido. Então, é importante que, se ele anotar esses dados em uma folha do novo convertido, é importante que esses dados sejam passados para um caderno ou colocar em um formulário online do Google ou da Microsoft para que essas informações não sejam perdidas. Essa informação não pode ficar apenas na mão do coordenador local. Ela deve ser compartilhada com a secretaria da igreja, com o pastor da igreja, para que se uma pessoa perder essa informação, a outra também tenha acesso e saiba dos dados daqueles que estão aceitando Jesus. Dados simples como o nome, idade, aonde a pessoa mora e o número do celular dessa pessoa. A sexta responsabilidade do coordenador local é a designação de discipuladores, ou seja, escolher antecipadamente irmãos capacitados e disponíveis para acompanhar e discipular cada novo convertido, considerando afinidades e perfil. Em outras palavras, o coordenador local, ele deve estar ciente de todas as pessoas que aceitam a Jesus e depois designar os irmãos do PPD, designar irmãos para acompanhar esse novo convertido, de acordo com as afinidades, com a profissão. Então, vou dar um exemplo. Se por acaso na igreja nós temos algum irmão do PPD que seja policial, e se por acaso um policial aceitar a Jesus, o coordenador local, ele pode pedir para o nosso irmão policial acompanhar esse outro policial que aceitou a Jesus. Dessa maneira, o andamento do discipulado, ele vai ter maior assertividade. Da mesma forma, as irmãs. Se uma irmã aceitou a Jesus, que tem uma certa idade, nós podemos colocar uma irmã para acompanhar essa nova convertida, uma irmã que tem uma idade parecida. Então, um jovem também, acompanhar um jovem. Alguém que trabalha, por exemplo, com culinária. Se temos uma irmã que também trabalha com culinária, podemos deixar essa irmã cuidar dessa outra irmã. E sempre com muito cuidado, para que não haja maus entendidos. Por isso que é muito importante que o coordenador local, juntamente com a sua esposa, saibam caso a caso se o novo convertido ou a nova convertida é casada ou não, para designar as pessoas corretas para fazer o acompanhamento dessa pessoa. A sétima responsabilidade do coordenador local é a gestão de materiais de discipulado, ou seja, o coordenador local deve verificar regularmente se a sua igreja possui materiais suficientes
os livros do programa, se tem livros disponíveis na igreja para entregar para esses novos convertidos. E uma sugestão nossa é que quando uma pessoa aceitar a Jesus e depois de algum tempo que ela já está frequentando a igreja, depois de alguns cultos, seria interessante, ou até mesmo no dia que ela aceitar a Jesus, seria interessante ela ganhar uma Bíblia, caso ela não tenha. A oitava responsabilidade é o acompanhamento e supervisão, ou seja, ele deve monitorar o andamento do discipulado, ele deve oferecer suporte aos discipuladores da sua igreja e aos novos convertidos, garantindo que o processo seja contínuo e frutífero. E qualquer dúvida que os coordenadores locais tiverem, os coordenadores locais podem nos procurar, pode procurar a igreja sede. Nós estamos à disposição de todos vocês. Mais uma vez, como será o PPD na prática? O PPD ele tem duração de 3 meses, são 3 meses de curso. Os alunos, já durante o curso, podem colocar em prática o que estiverem aprendendo. O que nós sugerimos quando um visitante ele é apresentado, que os irmãos do PPD se levantem e cumprimentem esse visitante com um aperto de mão, com um sorriso, e entreguem um folheto de boas-vindas para esse visitante. Sempre que um novo convertido aceitar a Jesus, deve haver um acompanhamento desse novo convertido. Primeiro, os dados desse novo convertido devem ser colhidos. O coordenador local pode escrever para esse novo convertido, mandar uma mensagem de encorajamento e ficar à disposição caso ele tenha ou ela tenha alguma dúvida e informar dos horários dos cultos. Com o tempo, conforme o novo convertido vai frequentando a igreja, com calma, sem pressão, quando o novo convertido demonstrar interesse em conhecer mais de Deus, da igreja, aí sim, nesse momento, o coordenador local ou algum membro do PPD pode convidar o novo convertido para fazer parte do discipulado. Aí sim vocês vão aplicar para o novo convertido o livro Um Chamado para a Alegria. Normalmente, um irmão vai aplicar para um irmão e uma irmã vai aplicar para uma irmã, mas tem casos também que pode ser um casal de irmãos que vai aplicar o discipulado para um outro casal de irmãos ou para alguma família também. Aqui os irmãos estão vendo um modelo de folheto que nós estamos entregando no Parque das Américas 1. Então, seja bem-vindo à IEAD Mauá. Aqui tem os horários dos nossos cultos, tem as 4 verdades que podem transformar sua vida. Então, nós estamos entregando esse folheto para os visitantes no Parque das Américas 1. Esse é o fim do nosso vídeo. Teremos mais vídeos. Deus abençoe a todos.